Boa noite, Ponte Nova. Boa noite, Mariana, Dom Silvério, Vale do Piranga. Uma nova fase do programa Espaço Aberto está se iniciando hoje. Neste momento crítico que vive o país com esta pandemia do Covid-19, eu tenho o prazer de receber nos estúdios do programa Espaço Aberto ele, médico, intensivista, diretor do CTI e da UTI do Hospital Arnaldo Gavazza, conceituadíssimo na região, Dr. Rovilson Lara. Pessoa bacana, extremamente profissional, inteligente e vai falar conosco hoje sobre o coronavírus aqui no programa Espaço Aberto. Doutor, uma segunda-feira onde a gente se inicia uma nova fase do programa, alterando o horário, que era às 17. Quanto tempo que eu estou pelejando para você vir? Mas lembrei hoje, no novo horário, a presença dele, que eu estou tentando há 6 anos trazer ele aqui no programa, que o programa completa agora 6 anos, mas devido à sua profissão, aos seus compromissos, o horário não era compatível, o das 17 horas. Liguei e ele prontamente nos atendeu, deixando o seu lar, a sua esposa Josimar, os seus filhos, depois de um dia cansativo que o Dr. Rovilson vai falar conosco deste coronavírus que vem agitando o noticiário de todas as TVs, rádios, jornais do país e do mundo. Doutor, muito obrigado pelo carinho com o programa, pelo carinho comigo de estar presente aqui hoje. Boa noite, Wesley, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, né, foram vários convites, a correria do dia a dia acabou não tendo oportunidade antes, né? Mas agora o momento também é um momento delicado e é um momento que nós, principalmente nós da classe médica, nós temos que estar indo à mídia, nós temos que estar orientando a população, principalmente, né? Principalmente com essa pandemia. E para mim foi um prazer, uma honra estar participando do seu programa. Não deu para vir antes por força das circunstâncias, mas hoje, quando você me ligou, eu senti que era o momento certo, o momento correto da gente estar participando aí com você também, esclarecendo a população sobre essa pandemia aí que está assustando todo mundo. Assustando, não é agitando. Falei agitando, mas a palavra correta, o Dr. Rovilson corrigiu aqui, é assustando. Eu quero também falar com relação ao Comitê Municipal de Prevenção e Contingenciamento de Saúde do Covid-19 em Santa Cruz do Escalvado. Hoje, às 18h13, foi publicado mais um boletim epidemiológico na cidade de Santa Cruz, numa sequência de vários boletins com casos confirmados 0, casos suspeitos também 0 e casos descartados também 0. Quero aqui parabenizar a Darlene Bittencourt, a prefeita Sônia Untalé e toda a equipe do comitê, a todos os funcionários que estão fazendo trabalhos maravilhosos nas barreiras sanitárias, que é de fundamental importância, e Santa Cruz do Escalvado segue o seu ritmo nesta empreitada aí contra a pandemia do Covid-19. É um alento bom para a população de Santa Cruz, né, doutor Rovilson? Com certeza, né? Santa Cruz, através da Darlene e da Soninha, né, está fazendo um bom trabalho, seguindo as orientações, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e o reflexo é isso, né? Zero casos suspeitos, e espero que continue assim, né? Porque é o que nós esperamos, que realmente esses casos suspeitos diminuam cada vez mais, né? E que a gente possa achatar ao máximo aí, protelar ao máximo essa disseminação do vírus na nossa região. Então vamos lá começar a falar sobre a pandemia do coronavírus. Doutor Rovilson, como começou esta doença e qual é a origem do coronavírus? Pois é, Wesley, o coronavírus
é um vírus novo, né? E esse é o grande problema, né, para a população mundial. Por se tratar de um vírus novo, consequentemente a população não tem defesas contra esse vírus, né? Ao contrário de outros vírus que nós já temos até vacinas, né? O influenza é um exemplo típico, né? Que nós temos vacinas e já bem desenvolvidas e bem disseminadas no mundo todo. O corona é uma cepa nova de vírus e que não tem ainda vacina, vários trabalhos em andamento, mas nós não temos ainda uma vacina e a população não tem anticorpos, não tem defesa contra esse vírus. Por isso que nós estamos assistindo aí pela televisão, né, essa mortalidade, essa quantidade de pessoas internadas, essa morbidade que o vírus vem ocasionando aí no mundo afora. E o boletim das 19 horas do Ministério da Saúde são 553 mortes com 12.056 infectados no Brasil. É muito, doutor Rovil? Ultrapassamos a marca já de 500 óbitos, né, no país. É lógico que isso concentrado muito naquelas cidades onde a gente tem uma alta densidade demográfica, né, muitos habitantes por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Isso favorece a disseminação do vírus e, consequentemente, a mortalidade e os números de internações hospitalares são maiores, né? Ao contrário um pouco da nossa região, que nós estamos conseguindo aí com esse isolamento social, né, Wesley? Nós estamos conseguindo uns resultados e números satisfatórios, né? E já estamos tendo um reflexo bom dessa consciência popular e da consciência dos dirigentes, dos prefeitos, dos secretários de saúde. Nós já estamos percebendo uma diminuição nos casos suspeitos. Nós ainda não tivemos na região nenhum caso confirmado, né? Isso é um bom sinal. E quanto mais nós prolongarmos, quanto mais nós adiarmos esses casos positivos que vamos ter na nossa região, mais dá tempo de nós nos prepararmos para atender a população. Doutor Wilson, o isolamento social, ele é fundamental? Fundamental nesse momento, Wesley. E em qualquer momento da pandemia, mas principalmente nesse momento. O fato de nós não termos ainda nenhum caso confirmado não significa que nós podemos relaxar. Nós estamos fazendo isolamento social e ficando em casa justamente para diminuirmos o número de casos positivos ou o número de doentes, de pessoas que necessitam de internação hospitalar, que necessitam de terapia intensiva. Esse é o principal objetivo do isolamento social. E essa redução que nós estamos percebendo nos últimos dias, até mesmo no número de suspeitos, isso é reflexo do isolamento social. Então, isso mostra a importância do isolamento social e mostra que nós estamos fazendo a coisa certa. Se nós considerarmos as estatísticas, as previsões, que cerca de 1% da população vai ser acometida, pelo vírus, que vai necessitar de internação hospitalar, e que metade desses 1% vai precisar de leitos de terapia intensiva, de respiradores mecânicos, se nós considerarmos a nossa região como uma micro-região, cerca de 20, 21 municípios que dependem dos hospitais de Ponte Nova, que dependem dos leitos de CTI, dos respiradores dos hospitais de Ponte Nova. Se nós considerarmos aí em torno de 2.000 pessoas que vão precisar de internação, cerca de 30%, 40% dessas 2.000 pessoas vão precisar, às vezes, de leitos de terapia intensiva. Uma coisa são essas pessoas, esses pacientes, esses acometidos pelas formas mais graves do Covid-19, chegarem aos hospitais num espaço de tempo de 15, 30 dias. Outra coisa é se a gente conseguir achatar essa curva e fazer com que esses pacientes vá chegando aos poucos aos hospitais ao longo de 3, 4 meses. Os nossos leitos serão suficientes para atender todo mundo. Mas se chegar todo mundo de uma vez só, nós não temos condições de atender toda a nossa população.
Doutor Rovilson, a gente conversava aqui antes de iniciar o programa e você me dizia com relação da importância da reativação de alguns dos hospitais na nossa região. Por quê, doutor? Nós vivemos aí, né? E quem trabalha com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, reconhece isso com mais facilidade. Nos últimos 15 anos, nós tivemos um processo de desativação de leitos hospitalares a nível do Brasil como um todo, né? E Minas Gerais, a nossa região, não foi diferente. Um pouco por falta de investimento, um pouco por dificuldades financeiras das instituições. E nós tivemos, né? Era comum nós lembrarmos aí de situações de hospitais fechando, de hospitais desativando alas, né? E hoje, na nossa realidade, é uma realidade de um número de leitos de internação hospitalar e de terapia intensiva reduzido, aquém da necessidade da população. Da nossa região. Da nossa região. Então, nós estamos agora correndo atrás para tentar reativar esses leitos, os hospitais das cidades que pertencem à micro-região, né? Já existe um comitê gestor regional, né, da micro-região, que já tem um projeto de reativação desses leitos, nesses pequenos municípios, mas onde ainda tem hospitais que funcionam ainda, que não fecharam as portas, né? De reativar esses leitos, de fortalecer esses leitos para que esses hospitais sirvam consigam atender pelo menos as formas leves do Covid, né? E deixando para Ponte Nova, os hospitais de Ponte Nova, que tem uma complexidade maior e, consequentemente, leitos de terapia intensiva, aqueles pacientes mais graves, moderados a graves, né? Porque se nós formos internar todos os pacientes, até os leves aqui nos nossos hospitais, não tem jeito. Com uma semana, 15 dias, a gente lota o hospital. Então nós temos que fortalecer esses hospitais regionais, em municípios menores, né? Raul Soares, Abricampo, Rio Casca, Guaraciaba, Alvinópolis, Dom Silvério, né? Sim. Nós temos que fortalecer esses leitos hospitalares, nós temos que reativar esses leitos hospitalares, para que juntos com esses hospitais, o Gavasa e o Nossa Senhora das Dores, consiga atender a população toda. Isso minimiza muito bem a situação de enchimento aqui em Ponte Nova, né, doutor? Nós não podemos... esses países que estão com alta mortalidade, né? A Itália, a Espanha, Nova York... Países de primeiro mundo, hein? Países de primeiro mundo. O grande problema deles, por que a mortalidade está tão alta? Muito por falta de leitos de CTI, por faltas de respiradores mecânicos. Você vê a briga mundial que está atrás de respiradores mecânicos. Sim. E hoje o respirador mecânico, que é essencial no atendimento das formas mais graves do Covid, né, das formas com insuficiência respiratória grave, o respirador mecânico é essencial para salvar a vida daquela pessoa. É ele que salva a vida, doutor? Ele e todo aquele complexo daquele contexto da terapia intensiva, mas o principal equipamento hoje para salvar um paciente com insuficiência respiratória é um respirador mecânico, é um ventilador mecânico. E nós estamos assistindo países de primeiro mundo que têm dinheiro para comprar os respiradores, mas não tem o respirador para comprar. E por que eles estão passando esse sufoco? Porque no momento lá atrás, que era o momento de fazer o isolamento social, de achatar a curva, de diminuir essa incidência, de ir achatando ao máximo os pacientes graves com necessidade hospitalar, eles não fizeram bem esse dever de casa. Eles estão pagando um preço dos pacientes adoecerem todos ao mesmo tempo. E aí a rede hospitalar, por melhor que seja, por mais recursos que tenha, não suporta. Nós que não temos tantos leitos disponíveis, né, principalmente na nossa micro-região, vamos falar da nossa micro-região. Nós que não temos tantos leitos disponíveis, não temos tantos respiradores disponíveis, não temos tantos leitos de terapia intensiva disponíveis, nós temos que achatar ao máximo essa curva, nós temos que organizar de alguma forma, e o isolamento social é o principal, de forma que os nossos pacientes vão adoecendo lentamente,
para que os hospitais, os nossos leitos hospitalares deem conta de atender essa população. Doutor... Porque senão nós vamos ficar aí na mesma situação de Itália, de Nova York, da Espanha, que não tem leito. Muitos pacientes estão morrendo porque não tem leito de CTI. Tem o dinheiro, mas tem o dinheiro para comprar, tem dinheiro para comprar medicamento. Tem hospital, mas não tem respirador leito. E não tem leito de UTI preparado para absorver aquela demanda que está vindo toda de uma vez. Depois do intervalo comercial, o doutor Rovilson vai falar com relação à vida hospitalar que segue. Tem que fazer atendimento a quem chega com problema lá de coração, com AVC, com acidente, com um tiro que leva. Continua normal, né, doutor? As urgências continuam normais. Então ele vai falar disso logo após o intervalo comercial. Até já. Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto, agora toda segunda-feira às 20 horas, eu e você aí do lado da telinha. Hoje recebendo o Dr. Rovilson Lara. Ô doutor, deixei uma pergunta antes do intervalo comercial para o senhor vai responder agora. E também a Lívia Martins ligou perguntando com relação se pode acontecer da gente pegar o vírus em produtos de hortifruti grangeiros, de supermercado, alimentos em geral. Quanto à pergunta, Wesley, que você fez antes do intervalo, né? O hospital, né, os dois hospitais, eles continuam o atendimento de urgência e emergência. Urgência e emergência não pode parar, né? E nós continuamos também o atendimento, né? Nós continuamos atendendo os AVCs, as hemorragias cerebrais, né? Os infartos, todas essas urgências e emergências que chegam ao hospital continuam sendo atendidas. E foram suspensas? Nós suspendemos, o Arnaldo Gavazza já vai para a terceira semana que suspendeu a todos os procedimentos eletivos. Procedimentos eletivos são aqueles que podem esperar, né? Então hoje o Gavazza, e também não é diferente lá no Nossa Senhora das Dores, né? Os dois hospitais estão muito empenhados no combate ao Covid, né, 19 e principalmente de preparar uma estrutura para essa epidemia. Quando ela chegar na nossa região, nós já termos uma estrutura já preparada, treinada, né? A semana toda nós estamos fazendo treinamentos, né? O hospital está estocando, está conseguindo adquirir um pouco de equipamentos de proteção, né? Então já estamos... Estão sendo doados também muitos, Tem muitos, nós estamos recebendo doações, né? Então nós estamos preparando o hospital hoje, o Gavazza principalmente, ele está voltado somente para... O foco principal é o atendimento da nossa região, da nossa microrregião, e é um compromisso do hospital, né? O hospital é um hospital de referência na microrregião e na macro também, para algumas patologias, né? Mas especificamente em relação ao Covid, né, ao coronavírus, nós somos a referência da microrregião, né? Principalmente em leitos de terapia intensiva. E o hospital está focado nesse intuito, né? De nos prepararmos ao máximo para quando os pacientes começarem a chegar, nós estarmos já tudo pronto em dar condições de atendimento adequado para essa população. Com relação à Lívia Martins. Em relação à transmissão, né? O vírus, nós sabemos que o vírus ele é transmitido por via aérea, principalmente gotículas, né? Nós sabemos que o vírus pode permanecer em alguns ambientes, né? Questões de horas, questões de dias, dependendo do ambiente, se é um plástico, se é um metal, se é uma madeira, né? E até mesmo disperso no ar, né? Alguns trabalhos já mostram que ele pode permanecer algumas horas, 3, 4 horas disperso no ar. Então, é de se esperar também que às vezes alguns alimentos eles possam transmitir. Principalmente se esses alimentos forem manipulados por pessoas portadoras do vírus, né? Que vão às vezes contaminar os alimentos e esses alimentos podem chegar na nossa casa às vezes contaminados, né? Então é uma importante ação, né? A gente higienizar, lavar esses alimentos em água corrente, né? Aqueles alimentos embalados, quando é possível, você passar o álcool 70
na embalagem, antes de abrir essa embalagem, deve ser feito isso, né? Tomar cuidado com, às vezes, as embalagens que vêm do supermercado, que vêm do hortifruti, né? Que essas embalagens, essas sacolinhas plásticas, que também, às vezes, podem concentrar, podem carrear o vírus, né? E principalmente nós que nós não somos uma região produtora de destaque que supre a região de hortifruti granjeiro, né? Os nossos hortifruti granjeiros vêm muitos de Belo Horizonte, da Ceasa, né? E nós sabemos que Belo Horizonte, aquela região metropolitana de Belo Horizonte, ela tem já transmissão comunitária do vírus. Então, esses cuidados são importantes, sim. A Lívia tá certa em tomar essa... Tem que prevenir mesmo. Essa precaução, né? Mas lavar, né? Lavar com água, aqueles alimentos embalados que possam ser higienizados com álcool 70, devem ser higienizados com álcool 70, né? E isso tudo faz parte da prevenção. Doutor Rovilson, é uma pergunta minha particular. Esse vírus, a tendência dele, ele aceita mais o tempo quente, o tempo mais nublado ou o tempo frio? Qual que é o melhor para ele? Isso são coisas que a gente vê nas redes sociais, né, Wesley? Aquelas pessoas que querem acabar com o isolamento social ou afrouxar o isolamento social, defendem muito essa teoria que o vírus não atinge países com clima quente, né? Nós já ultrapassamos 500 óbitos confirmados por Covid no Brasil. Pelo Ministério da Saúde. São Paulo, Rio de Janeiro são os principais focos, né? E o clima é praticamente o mesmo nosso. Então a nossa evolução, a nossa tendência de número de casos confirmados, de internações e de mortalidade, ela está acompanhando os outros países, né? O que fala a favor que nós estamos nos precavendo antes, né? Então nós começamos o isolamento social antes, né? Nós já vamos aí para praticamente um mês de isolamento social, de precauções, né? Então isso deu uma achatada boa na curva e isso também é importante. Mas não tem nada ainda de artigos, de trabalhos científicos, de trabalhos sérios que mostram que o vírus vai acometer mais os países frios ou que vai acometer mais os países, menos os países quentes. Nós sabemos que é um vírus. Da mesma forma que os outros vírus, eles têm uma disseminação mundial, né? O influenza, as próprias outras cepas do corona, né? Que tem a sua distribuição mundial, nós imaginamos também que essa nova cepa do corona, ela vai ter uma disseminação mundial, é uma pandemia, né? Sim, uma pandemia. Então, esse argumento de que nós somos um país tropical com clima quente, nós não vamos ter um acometimento do vírus, isso não tem nada de comprovação científica que justifique isso. Ô, doutor Rovilson, as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Santa Cruz foi uma das primeiras a tomar essa providência através da prefeita Soninha, com a Darlene, que é a nossa coordenadora do comitê, foi com relação à desinfecção de passeios, de espaços públicos, academias, prédios escolares. Isso é fundamental também, doutor Rovilson? Hoje, Wesley, o que está mais provado, que o ponto fundamental é que convencer a população a ficar em casa. Esse é o ponto crucial. Desinfecção de ambientes é importante, principalmente em regiões onde você tem uma transmissão comunitária grande. A desinfecção de ambiente ajuda também. Mas o mais importante hoje é convencer a população a ficar em casa, convencer a população que cada vez que ela está circulando, ela está ajudando o vírus a circular. Propagar. E, consequentemente, quando essas pessoas circulam nas ruas, no comércio, em festas, em bares, e desobedecem essa orientação de ficar em casa, elas se contaminam. Nós temos que lembrar que 80% da população pode passar como assintomáticos. O que são assintomáticos? São pessoas que vão ter contato com o vírus, vão ter o vírus nas suas vias aéreas, ou na sua pele, ou na sua mão, e não vão ter sintomas nenhum.
Então, isso já é uma previsão de cerca de 80% de assintomáticos. Então, mas qual que é a importância desses assintomáticos? Eles vão voltar para casa, eles vão levar o vírus para casa. Se você tiver um hipertenso, né, um diabético, um paciente uma pessoa com pneumopatia, asmático, DPOC, enfisema pulmonar em casa, você vai estar levando o vírus para essa pessoa e essa pessoa, ela é predisposta a contrair a forma sintomática e a forma sintomática grave da doença. Nossa. Então quando nós pedimos para ficar em casa e pedimos para diminuir a circulação, nós estamos pensando principalmente nessa população que tem doenças pré-existentes e que são as pessoas mais predispostas a desenvolver as formas graves da doença. E a grande maioria dos óbitos são nessa classe da população. Eu vou para mais um intervalo comercial. Na sequência, o Dr. Rovilson vai me responder da importância das barreiras sanitárias que todos os municípios estão fazendo em suas cidades. Vai falar qual é o período de incubação do vírus coronavírus. É daqui a pouquinho. Não saia daí não. Até já. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto, hoje recebendo o Dr. Rovilson Lara. Antes do intervalo, deixei duas questões para o Dr. Rovilson responder agora. Primeiro, a questão das barreiras sanitárias, se são importantes, e depois, qual é o período de incubação do vírus nas pessoas. Wesley, em relação às barreiras sanitárias, é muito importante a gente deixar assim claro a importância dessa atitude, né? E como a gente estava conversando, né, no intervalo, isso depende muito da realidade de cada município. Tem municípios que às vezes não vão precisar, às vezes, dessas barreiras de fechar estradas, de às vezes sair jogando água sanitária pela rua, porque a população às vezes tem uma consciência maior, é um município às vezes menor e não chega às vezes ao ponto de necessitar dessas atitudes mais radicais. Mas tem municípios que às vezes vai precisar. E os prefeitos que estão fazendo essas barreiras, eles conhecem bem a realidade do seu município e pode ter certeza que, por mais que pareça exagerado, mas nesse momento é o correto, tem que fazer. Nós temos que impedir a circulação das pessoas, nós temos que conscientizar as pessoas da importância de ficarmos quietos em casa. Nós temos que ter noção que toda vez que estamos circulando, o vírus está circulando, pode estar circulando. E uma coisa que nós falamos, né, que nós comentamos, estávamos conversando no intervalo, que vai ser a realidade. Daqui a pouco, a nossa micro-região está fazendo o dever de casa, está fazendo o isolamento social de forma correta. Nós estamos aí com alguns dias, vamos ficar às vezes mais alguns dias sem casos confirmados, com um número de suspeitos bem razoáveis, né? Vai acontecer de pessoas de outras regiões vão querer fugir da epidemia e às vezes vão querer vir para cá. Vir para cá. Vai querer passar uma semana na casa do parente, do tio, do primo, do avô. E isso não pode, nós não podemos às vezes permitir que isso ocorra. Porque uma coisa é a nossa transmissão comunitária, né? Que nós estamos controlando ela com o isolamento de toda a micro-região, está seguindo o isolamento social. A partir do momento que começa a vir pessoas de fora, de outras regiões, e regiões às vezes com um alto índice de transmissão comunitária, né? Vindo para cá, praticamente nós estamos importando o vírus para a nossa região. Então nós vamos ter que os prefeitos vão às vezes ter que até endurecer um pouco mais essas barreiras sanitárias de evitar realmente, o que você está vindo fazer aqui na nossa cidade? Passear? Aqui agora não é o momento de passear, não. O momento agora é de ficar em casa.
eu estou vindo de uma outra cidade maior, eu quero ficar uma semana com os meus familiares. Isso tem que ser orientado bem para essa pessoa, que ela pode, às vezes, estar trazendo o vírus para os seus familiares, né, para os seus parentes e para a própria região. Então, às vezes, as barreiras são justificadas, sim, para dar uma consciência maior na população que o momento é um momento crucial, é um momento sério, né? Incubação. Esse período de incubação do vírus, né, que pode ir de alguns dias, né, 3, 4 dias, até no máximo 14 dias, né, que é o que a gente tem de relato na literatura, com uma média aí, a maioria dos pacientes que contraíram o vírus tiveram uma média de período de incubação de 5 a 6 dias. E depende muito, né, da pessoa, depende muito do sistema imunológico, né, mas pode ser aí de 3 até 14 dias. Isso. Né? Principalmente sintomas, né, sinais e sintomas. Febre, né? A febre acima de 38. Febre alta, né, que é a febre típica de virose, né, acompanhada de sintomas respiratórios. Os casos acompanhados de sintomas respiratórios são os casos mais preocupantes. E uma grande característica desse vírus é dele provocar a febre alta e provocar alterações pulmonares, né? Então normalmente uma tosse seca, né? Essa tosse seca, ela pode ser, às vezes, uma tosse esporádica, algumas vezes durante o dia, mas pode ser aquela tosse intensa, ela pode ser acompanhada de falta de ar, né? De fôlego curto, e isso é um sinal de gravidade, é um sinal que essa pessoa precisa de procurar um atendimento médico, porque os casos que a gente mais tem que monitorar e nós temos que vigiar são os casos que têm sintomas respiratórios, principalmente sintomas de falta de ar, de fôlego curto, de cansaço, né? Porque esses quadros são os quadros que estão evoluindo com a forma pulmonar e que podem evoluir com insuficiência respiratória. E o que a gente tem visto nos trabalhos e nos relatos, né, dos colegas que estão trabalhando nos grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é que essa evolução, às vezes, ela é uma evolução rápida. Às vezes, hoje, o paciente está aí com uma tosse seca, um cansaço, um fôlego curto, às vezes para tomar um banho, para subir a escada que ele tem costume de subir normalmente. Sim. E às vezes, num dia, 24 horas depois, esse paciente às vezes pode estar entubado num CTI sob ventilação mecânica. Que coisa. Essa evolução ela pode ser uma evolução rápida. Então, esses sintomas, é importante a população ficar atento. Eu subia as escadas do meu prédio tranquilo, sem cansar. Agora, na metade da escadaria, eu já estou cansado, eu tenho que parar. Estou tossindo, estou com febre. Isso pode ser um sinal e os sintomas de coronavírus e precisa ter um atendimento médico. Mas esse atendimento médico, com esses sintomas, ele tem que ser feito diretamente no hospital ou pode ser realizado no posto de saúde, no PSF, doutor? O ideal é que passe pelo PSF. E o PSF vai triar esse paciente, vai avaliar o grau desses sintomas, né? Vai avaliar se realmente esse paciente ele é suspeito de coronavírus pelos sinais e sintomas e comportamento epidemiológico dele. E o PSF detectando alguns sinais de gravidade, esse paciente vai ser encaminhado para o hospital. Ou, se esse paciente for encaixado como suspeito e tiver alguma doença crônica, tipo diabetes, pressão alta, enfisema, asma, DPOC, esse paciente com sintomas de coronavírus e se enquadrando como suspeito, esse paciente precisa ser monitorado, a princípio pelo PSF e às vezes encaminhado mais precoce para o hospital. Correto. Mas sempre a via de entrada deve ser o PSF, deve ser o atendimento ambulatorial e essa drenagem para o hospital, esse encaminhamento para o hospital ser feito pela unidade básica de saúde. Porque se for direto ao hospital, vai congestionar. Não, o grande problema, se todos forem para o hospital,
é que no hospital vai, às vezes, concentrar um número maior de casos suspeitos. Mas a partir do momento que chegar no hospital e tiver sintomas suspeitos de coronavírus, eles vão ser deslocados por uma porta de atendimento próprio para sintomas respiratórios. Entendi. E nesses sintomas respiratórios, às vezes pode ter uma pessoa com resfriado comum, mas ela vai ter contato, às vezes, com algum suspeito que realmente é um corona. E a partir do momento que ele teve o contato, ele passa a ser suspeito também, porque ele teve o contato. Sim. Então, essa drenagem para o hospital, ela tem que ser muito cautelosa, porque às vezes uma pessoa que está com uma virose comum, resfriado, um outro tipo de vírus, quando ela vai direto para o hospital e lá ela vai ter contato, às vezes, com algum paciente com coronavírus, ela pode contrair o vírus ali naquele ambiente hospitalar. Então é importante passar primeiro pelo ambulatório, pela unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde que está capacitada, já fizeram um treinamento, vão saber orientar essa pessoa para um monitoramento domiciliar, né? Se os sintomas forem leves, ela vai ser monitorada a nível de domicílio, e se ela tiver sintomas de gravidade, vai ser encaminhada para o hospital já com sintomas com máscara, com todos os cuidados, para essa pessoa, às vezes, também não se contaminar num ambiente de hospital. Entendi. Então, mais uma telespectadora aqui, a Marisa está perguntando. O secretário João Gabardo do Reis afirmou que é inevitável todos terão contato com o vírus. Logo, o isolamento social em locais que não possuem sequer um caso da Covid-19 estão fechados, apenas estarão atrasando esse contato que poderá chegar no inverno, o que vai coincidir com outras viroses já comum nesse período do ano. Isso é verdade, doutor Wilson? É o mesmo argumento de que países de clima quente não vai ter a epidemia do vírus. É o mesmo argumento. Nós sabemos que no inverno nós temos as viroses típicas do inverno, né? A influenza, nós temos uma mortalidade em média, se a gente for pegar lá no DataSUS, né? Nós vamos ver lá que nós temos em média aí 200 a 300 óbitos no país por influenza. Apesar de termos a vacina, de termos as campanhas, né? Os casos de corona... aliás, estão sendo realizados agora, principalmente para os idosos. Esse foi o motivo da antecipação da vacina da influenza, né? Os casos de corona vão ser além desses casos. Nós vamos continuar tendo os influenza, nós vamos continuar tendo os rinovírus, os vírus sinciciais, principalmente nas crianças, mas o coronavírus, ele vai atingir pessoas e a mortalidade do coronavírus é uma mortalidade extra desses outras viroses. O que nós temos, e o principal contra-argumentação para esse tipo de fala é justamente o que nós comentamos no começo. Estima-se que no mínimo 50% da população vai ter contato com o vírus e vai desenvolver, na grande maioria, as formas assintomáticas. Em torno de 1% da população vai precisar de internar e vai precisar, 30% a 40% desse 1% vai precisar de CTI. Isso é a estimativa. Justamente o que nós conversamos no início, no primeiro bloco. Sim. Uma diferença é a gente liberar todo mundo, para todo mundo ter contato com o vírus e todo mundo levar o vírus para casa e todos os pacientes diabéticos, hipertensos, idosos, pneumopatas contraírem o vírus de uma vez só que a mortalidade desses pacientes no Brasil é em torno de 3%. Né? E se esses pacientes chegarem todos ao mesmo tempo nos hospitais, não vai ter leito para atender todo mundo. Sim. Então, esse pensamento como desse secretário, né, que eu não sei, eu não conheço, ele fez, o argumento de quem quer acabar, quem é contra o isolamento social. Ele é da linha de frente do Mandetta. Esse é um argumento que contradiz o próprio Mandetta. Né? Sim, sim. Então, nós temos que controlar
essa disseminação do vírus na sociedade, nós temos que trabalhar com a nossa capacidade regional de atendimento dos pacientes. Nós temos tantos leitos de hospital, nós temos tantos leitos de CTI para a nossa microrregião. Então, se nós não quisermos que a nossa população morra sem atendimento, sem aparelho, sem respirador e sem, às vezes, uma vaga de CTI, nós temos que controlar a nossa incidência, a nossa prevalência do vírus. Daí a importância, Wesley, uma coisa muito importante que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza, é testes, né? Quanto mais teste nós fizermos, mais nós vamos saber o comportamento do vírus na nossa região. Então, quanto mais a gente coletar material lá em Santa Cruz, em Rio Casca, em Raul Soares, em Guaraciaba, quanto mais testes nós fizermos em pacientes sintomáticos, e à medida que esses testes vão dando negativo, vão descartando ou vão dando positivo, nós estamos monitorando o comportamento do vírus e a transmissão comunitária do vírus na nossa região. Entendi. Às vezes, nós vamos poder afrouxar um pouco. Daqui 15 dias, talvez, às vezes a gente não. Nós estamos com uma incidência baixa, vamos, às vezes, afrouxar um pouco o isolamento social, vamos definir em conjunto com a associação comercial, com a indústria, né, o que nós podemos já diminuir um pouco essa rigidez. Mas vai depender do comportamento do vírus na nossa região, porque nós temos poucos leitos hospitalares para atender todo mundo. Então é sobre esse assunto que na volta do intervalo comercial o Dr. Rovilson vai falar. Isolamento horizontal e vertical. Vai explicar para você entender direitinho. E outra coisa, doutor, nós estamos sujeitos, a população toda, a ter o vírus do coronavírus? Você vai falar depois do intervalo comercial. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, no seu último bloco. Se estourar uns 5 minutinhos ali, Isabela não vai achar ruim com a gente não. Mas vamos tocando o barco aqui, porque o assunto é muito importante. A conscientização da população no isolamento social é de fundamental importância. Está aqui o Dr. Rovilson falando. A maioria dos colegas médicos dele defendem o isolamento social. O Mandetta, nosso ministro da Saúde, defende o isolamento social e todos os secretários municipais e estaduais estão alinhados, não é isso, doutor? Sim, e isso é importante. É importante todos os prefeitos, os secretários municipais de saúde, estaduais, estarem alinhados com o Ministério da Saúde. Né? Nós tivemos na semana passada também um alinhamento com o Ministério Público, né, que foi importante, mostrando realmente a seriedade da situação, né, do momento que nós estamos passando. E isso realmente é importante. É o que eu já disse, Wesley. Nós sabemos que boa parte da população vai ter contato com o vírus. Nós sabemos que cerca de 1% da população, está previsto que 1% da população vai precisar de internação hospitalar. Se nós não seguirmos esse isolamento, principalmente na nossa microrregião, e nós controlarmos os nossos leitos hospitalares de acordo com o adoecimento da nossa população vulnerável, se nós não conseguirmos fazer esse isolamento e controlarmos a disseminação do vírus, nós vamos ter situação, às vezes, que vai ter paciente lá em Santa Cruz, lá em Rio Casca, em Abricampo, em Raul Soares, em outros municípios, que vão ligar lá para o hospital, para o Gavasa, para o Nossa Senhora das Dores, pedindo vaga porque está com paciente grave e, às vezes, não falar, todos os nossos leitos estão ocupados. Por quê? Porque se a gente não persistir no isolamento e não persistir nesse controle da disseminação do vírus na comunidade, e tentarmos achatar a curva da nossa região. Nós temos que pensar na curva da nossa região, porque a nossa região é que vai depender que tem disponível os leitos que nós temos.
Dificilmente nós vamos conseguir transferir um paciente de Covid de forma grave para Belo Horizonte, para Juiz de Fora. Então eles já estão com a epidemia deles lá. Eles já estão com a grande maioria dos leitos hospitalares ocupados. Então nós temos que controlar os leitos hospitalares de terapia intensiva, os aparelhos de ventilação mecânica que nós temos na nossa região e controlar a disseminação do vírus e controlar o número de suspeitos, o número de positivos. Temos um domínio dessa disseminação do vírus na nossa microrregião. Uma coisa é esse 1% da população chegar todo no mês de abril. Outra coisa é se esse 1% da população chegar ao longo dos 4 meses para frente, que é mais ou menos a previsão que vai durar essa epidemia. Se esse 1% chegar aos poucos durante esses 4 meses, ninguém vai ficar sem assistência. Mas se relaxar e acabar com o isolamento social e todo mundo, aquela correria, aquela aglomeração voltar, a transmissão vai ser rápida, esses pacientes vulneráveis vão adoecer todos ao mesmo tempo e vai superlotar os hospitais. Esse é o objetivo principal do isolamento social. A gente controlar o comportamento do vírus da nossa microrregião. Explica aí para os nossos telespectadores, doutor Rovisso, o que é isolamento vertical e o isolamento horizontal. Algumas situações de redes sociais, né, algumas pessoas defendem o isolamento horizontal, o isolamento vertical, né? O que nós estamos fazendo é um isolamento horizontal. Nós estamos todo mundo de quarentena. Alguns defendem que somente os idosos, somente os cardiopatas, os hipertensos têm que ficar quieto, trancado dentro de casa. É um pensamento errado, porque nós já falamos, né? 80% dos jovens vão ter casos assintomáticos ou pouco sintomáticos, que vão, às vezes, não vão ter sintomas nenhum e alguns vão ter, às vezes, uma coriza, um resfriadozinho leve. Essa população não vai, de jovens saudáveis, não vai precisar de hospital, não vai precisar de CTI. Mas essa população, quando ela vai trabalhar, ela vai passa a frequentar aglomerações e passa a frequentar clubes, passa a frequentar comércio de uma forma indiscriminada, eles vão se contaminar e vão levar para casa. O que nós estamos protegendo é quem vai ficar em casa. São os idosos, acima de 60, 65 anos, são os hipertensos, os diabéticos, os pneumopatas, pessoas que estão fazendo quimioterapia, que estão fazendo tratamento de câncer, que são pessoas vulneráveis. Esse é o 1% da população que vai precisar de internar, que tem as suas defesas já debilitadas por alguma situação clínica crônica ou que por algum medicamento que está usando, que faz parte do seu dia a dia. Essas pessoas são vulneráveis e é essas que precisam ser defendidas. Então nós temos que manter o isolamento horizontal, nós temos que manter e controlar a disseminação do vírus na nossa região. São Paulo hoje é que tem mais casos, né? O governador João Dória já alongou ainda mais o decreto de isolamento social. Todo mundo tinha que acompanhar, né, doutor? Estados Unidos, Nova York, o mês de abril todo não vai diminuir nada, né? Já mudou a data para repensar o isolamento só no mês de maio. Locais onde tem uma alta densidade populacional, a disseminação do vírus é muito mais rápida, né? É o que São Paulo está sofrendo, é o que Belo Horizonte está sofrendo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? Cidades com a alta densidade demográfica e, consequentemente, com um número de leitos hospitalares reduzido para aquela população, né? Volta a te falar, a reafirmar, Wesley. Nós temos que pensar muito na nossa microrregião. Nós temos que saber, a nossa realidade está aqui na nossa microrregião. Não adianta falar que construir um hospital de campanha lá em Belo Horizonte, não sei onde eles estão construindo, na Expo Minas, que vai abrir mais 2.000 leitos de hospital. Nós não vamos ter acesso a esse hospital lá, não. A população da nossa microrregião não vai conseguir ter acesso a esses hospitais, a esses leitos que estão criados.
montou hospital de campanha no Pacaembu, outros estados, no Maracanã. Nós não vamos usar dessa estrutura. A nossa microrregião vai ter que se virar com a estrutura que nós temos. Então nós temos que ter um controle da disseminação do vírus na nossa microrregião. Então aí vem a pergunta. Nós estamos preparados, doutor Rovil? Tem o plano A, B e o C para a nossa micro? E te pergunto mais. Ponte Nova, Cidade Polo, a Secretaria Municipal comandada pela Ariadne, o prefeito Wagner, tem feito a coisa certa? Estamos nos preparando, Wesley. E o fato de não termos ainda casos confirmados e de estarmos já há 15 dias praticamente com o isolamento social, já diminuirmos a transmissão, já diminuímos o número de casos suspeitos, isso nos dá tempo de nos prepararmos a todo dia. A todo dia nós estamos fazendo treinamento, nós estamos dando alta em pacientes que ainda estão internados, estamos desocupando leitos hospitalares para deixar esses leitos disponíveis para a população da nossa microrregião, quando começar a chegar os casos de internação hospitalar. Então isso nós já estamos fazendo. O Gavasa, praticamente nós iniciamos os treinamentos de equipe no final de fevereiro, né? Em comum, isso sempre em harmonia com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Gerência Regional de Saúde, com o Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, né? CISAMAP, né? Os prefeitos, né? O Comitê Regional, né? Os prefeitos hoje, eles falam a mesma língua, eles definem em reuniões do Comitê Regional as decisões que todas as prefeituras vão tomar, justamente para que todos os prefeitos tenham a mesma atitude, tenham o mesmo comportamento. Isso fortalece a microrregião. Isso é importante. Nós temos que pensar na nossa microrregião. E, como eu disse, o hospital, hoje o foco do hospital é o coronavírus. Nós estamos, à medida do possível, nós estamos deshospitalizando aqueles pacientes crônicos e no sentido de liberar leitos, deixar leitos disponíveis para a nossa população. Mas tem um outro plano? Você não me respondeu. Temos. O Gavasa, nós temos alas no hospital que já estão sendo reformuladas para aumentarmos aí, se precisarmos, aumentarmos a capacidade de leitos de CTI. Nós já temos a área física pronta, já que os equipamentos já vão começar a chegar a partir de semana que vem, para aumentarmos mais pelo menos 10 leitos de terapia intensiva, uma ala nova lá do hospital. Nós temos já um plano B e um plano C de, às vezes, ocupar as áreas de apartamentos, transformar ali em áreas de cuidados intermediários, de isolamento de pacientes. Então, os hospitais já estão se mobilizando e já tem um planejamento, o plano A, o plano B, o plano C, de acordo com a demanda da população. Você falou em hospitais, isso quer dizer que há um alinhamento do Hospital Gavasa com o Hospital Nossa Senhora das Dores nesse sentido. E inclusive com os hospitais das cidades menores. Que é de fundamental importância, né, doutor? Para você poder fazer a prevenção lá, para saber se tem que vir mesmo ou não, né? Isso, o primeiro contato no hospital do município, e tanto o Hospital Gavasa quanto o das Dores está se disponibilizando para treinar, para fazer treinamentos com o pessoal dos outros hospitais, dos outros municípios, e já está começando, essa semana já tem treinamento com a enfermagem de outros hospitais, de outros municípios, para todos estarem já preparados para esse atendimento. Beleza. Doutor, alguma coisa que o senhor queira falar, que já chegou aí, são 9 horas, está no final do programa, que o senhor não falou durante o programa? Wesley, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse momento, que é um momento crucial, que é um momento de questionamento, né, do isolamento, da eficácia real do isolamento social ou não, e reforçar a importância do isolamento.
Nós estamos ganhando tempo, esse tempo para nós agora está sendo importantíssimo para a gente estruturar a nossa rede de hospitais, a nossa rede de leitos hospitalares, os nossos leitos de terapia intensiva, de nós capacitarmos a nossa mão de obra, aquelas pessoas que vão estar de frente ali, né, que vão estar em contato direto com esses pacientes portadores do coronavírus. E volto a reforçar, com uma mensagem para toda a nossa micro-região. Nós temos que preocupar com a nossa micro-região principalmente, em primeiro lugar. Nós temos que acompanhar a disseminação do vírus na nossa região, nós temos que ficar alerta quando os testes começarem a dar positivos, que isso é uma questão de tempo, e monitorarmos aonde está dando positivo, se é casos que vieram de fora, casos importados, ou se é disseminação comunitária. Isso nós temos que monitorar isso de perto e ter um controle sobre isso. A gente acompanha as redes sociais, que são de fundamental importância, assim como a TV, o rádio, o jornal o jornal impresso. Esse pico, doutor Rovilson, que estão falando que vai acontecer nesse período agora, do princípio de abril até o dia 20. Por que eles falam isso? Pelo comportamento de outras regiões, de outras cidades, né? Há essa previsão, inclusive da nossa região, né, nesses próximos 15 dias, de nós começarmos a ter um número maior de casos positivos e, consequentemente, um número maior de casos com necessidade de internação hospitalar. Essa é uma previsão. Se essa previsão for menor do que o que está previsto, significa que o nosso dever de casa está sendo bem feito. Bem feito. Com isolamento, com proteção das pessoas vulneráveis. Se ultrapassar a previsão, nós estamos nos preparando para atender um cenário pior do que o que está previsto também. Mas Deus vai ajudar. Se Deus quiser, a população vai continuar consciente da sua importância, né? Os empresários, os comerciantes também vão continuar conscientes da importância desse momento que estamos passando. E, como eu disse, o importante é nós dominarmos e a gente coordenar o comportamento do vírus na nossa região. Ô, doutor Rovilson, eu quero deixar à disposição um programa para a equipe sua lá do Hospital Gavasa, para estar vindo aqui a segunda-feira. Wesley, leva fulano, leva Beltrano. Eu queria que você me intermediasse junto a essas pessoas, porque é o assunto do momento, é o assunto que a gente tem que trazer à tona, doutor. Sim, com certeza, Wesley. Eu estou disponível, disposto aí a quando você precisar de mais esclarecimentos, algumas novidades que às vezes surgirem aí ao longo desse surto, né, dessa pandemia. E estar voltando aqui, trazer alguns colegas com especialidades específicas. Mas não espera eu convidar não, doutor. Você tem meu telefone lá, meu zap, que eu te chateio muito por outras ocasiões. Além disso, saudações azuis. A gente manter esse relacionamento aí durante essa pandemia. Com certeza. Mais próximo. Com certeza. E quanto mais próximo nós estivermos da população, para esclarecermos as dúvidas da população e também para orientarmos a população no sentido de comportamento e de vulnerabilidade, é importante. Eu agradeço o espaço que você abriu para nós e agradeço toda a rede de comunicação que tem aberto sempre espaço para colegas, para entrevistas, para bate-papo, para esclarecimento de dúvidas. Para relaxar um pouquinho, doutor Rovilson, eu recebi o manual de segunda divisão e a minha equipe está começando a entender o que é uma segunda. Para isso, nós somos co-irmãos, né? O Atlético e o Cruzeiro. A diretoria mandou o manual de segunda divisão, então... Nessa época, agora a nossa torcida é a da saúde. Da saúde. É a torcida contra o coronavírus. Isso aí, doutor. Mas em sua homenagem eu vim de azul hoje para... Eu sei disso. Obrigado, tá, doutor Wilson? Nada. Leva um abraço para Josimar, para os meninos lá. E tomara que a gente continue nessa torcida aí para a coisa não ser de maneira assim muito ruim para nossa região. Com certeza. É o que todos nós torcemos. Falei com ele, hein? Ele é fera. Dr. Rovilson Lara, diretor do Hospital Gavasa, intensivista. Como é que é, doutor? Intensivista. Mais o quê? E coordenador do CTI do Hospital Gavasa. Então tá aí, o currículo dele é violento. Ele,
estreou comigo hoje no novo horário do programa Espaço Aberto, que volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Um abraço, boa semana, juízo, fique em casa. Isolamento social é o único remédio ainda que temos. Wesley Moreira.